irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós estamos já há alguns domingos lendo Mateus e refletindo em Mateus. E eu queria que você abrisse Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Na semana passada, e aqui também já dá um novo informe, né? Nós fazemos isso domingo. A mensagem do domingo, ela está no link da igreja do YouTube. Então, se você for lá no culto do domingo passado e clicar, estará só a mensagem. A gente teve um probleminha de áudio, tá? Os primeiros minutos, porque estava passando energia. André, foi consertado aquele probleminha, André, de energia que estava... Domingo aqui estava uma coisa séria, a mesa de som, tudo estava dando choque, né? Mas graças a Deus conseguimos corrigir. E a mensagem está lá. Então, a partir do domingo passado aqui para frente, em vez da gente deixar todo o culto salvo, a gente está deixando a mensagem, especificamente a mensagem para ser compartilhada. E na semana passada, Gel, o pastor Quino começou lendo para a gente o capítulo 14, a partir do versículo 13. Quem estiver comigo, diga amém. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para o lugar deserto. E ele começa exatamente fazendo uma pergunta. O que teria Jesus ouvido? O que teria Jesus ouvido para fazer com que ele tivesse essa movimentação? E eu quero que você preste atenção como se dá a dinâmica do texto. Ouvindo, retirou-se para o lugar deserto. E aí ele nos convidou para ir para o capítulo 14. E eu quero usar as palavras literais do pastor Quino. O capítulo 14 começa com a narrativa macabra. A Bíblia tem dessas coisas, irmãos. E é interessante que a narrativa, Luizinho, é macabra, porque é a narrativa de uma decapitação. Mas a gente lê isso com uma naturalidade, como se assim, João Batista bateu a canela na esquina. Não, irmãos. É um texto extremamente duro. É um golpe terrível. É um texto que não esconde as forças do mal. As forças do mal têm muito poder. Inclusive, se os irmãos me permitirem, eu queria que vocês vissem o capítulo 14, versículo 12. Muitas vezes, o que nos resta como movimentos que enfrentam o poder é apenas isso aqui, Gel. Os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. E depois foram contar isso para Jesus. João Batista foi preso, irmãos. Se vocês lerem essa mesma narrativa nos outros evangelhos que faz menção, o texto vai dizer que Herodes tinha medo de João. Mas o que é que João tinha, Aninha, para meter medo? João tinha a palavra, irmãos. João tinha a palavra. E nos outros evangelhos, Júlio, ao qual faz menção a essa narrativa, diz que, primeiro, uma das narrativas que Herodes gostava de ouvir João. Gostava de ouvi-lo. Mas também diz, Bruno, que Herodes tinha medo de prendê-lo. Então, que gostar é esse? Que gostava, Amanda, mas ao mesmo tempo queria prendê-lo. Mas não fazia por quê? Porque tinha medo de João. Por que tinha medo de João? Porque o povo considerava João profeta de Deus. Então Herodes tinha medo de prender João e aquela prisão resultar em quê? Numa grande movimentação popular capaz de derrubar, se fosse o caso, o grande rei, ou no mínimo, que era o que possivelmente aconteceria, uma matança sem precedentes. Porque do lado de lá, o povo iria vir com o quê? Um enxadeco, uma faca. Do lado do rei, cavalos, carruagens, espadas, arcos, flechas, muito poder. Então o texto
do Evangelho de Mateus 14, filha, não esconde que o poder é mau e que o poder é caprichoso. Que inclusive é esse outro deboche que tem no capítulo 14, Solimar. O rei dá uma festa. Dá uma festa, a sua concunhada, a sua afilhada, melhor dizendo, filha da sua atual companheira, dança, encanta os hóspedes, os convidados da festa. Lembrem do livro de Esté. E ele, tão encantado, diz assim para a menina: o que você quiser, eu lhe dou. E aí, Jônio, veja, ele oferece metade do reino. Inclusive, não mudou muita coisa. De quando em quando a gente vê a história de um homem velho de 60, 70, 80 anos, que se encanta com a menina nova, e aí quer dar metade do reino e às vezes perde a base de tudo. Não contava a ele que a mãe da menina diz assim: não peça metade do reino, eu quero a cabeça de João Batista. E aí o pastor Quino, numa percepção do texto, mostra a compaixão de Herodes, que se compadece, mas uma compaixão que não o leva a ter coragem de dizer não. Ele se compadece, mas essa compaixão não é suficiente para fazê-lo voltar atrás. Ou melhor, ele se compadece de João, mas o seu nome, a sua palavra é maior. Então, o que é que ele diz o texto? Ele manda chamar os empregados e manda cortar a cabeça de João Batista. E não só cortar a cabeça. Isso não é filme de terror não, gente. Isso está na Bíblia. Corte a cabeça e traga numa bandeja. E nesse texto de Mateus 14, nos versículos de 1 a 12, os soldados vêm com a cabeça do profeta. Vocês imaginem a cena, ensanguentada, e entrega a filha da mulher lá que, enfim, e o que resta aos discípulos? Pegar o corpo sem cabeça e sepultar. Aí o texto diz assim, Luizinho, eles foram contar isso para Jesus. Eles foram contar isso para Jesus. E naturalmente, nós somos um povo que cremos que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus se abala. Jesus se abala a ponto de se retirar. Até porque a mensagem é clara. Cortaram a cabeça de João Batista. A próxima cabeça a ser cortada será de quem? A sua. E ele então se retira. Mas ele se retira para orar, para buscar forças, e quando retorna desse mini retiro, encontra uma multidão faminta, seguindo. E os discípulos, aí vai ter textos que os discípulos vão dizer: manda esse povo embora. E vai ter texto que vai dizer: Jesus chama os discípulos e diz assim: vamos alimentar esse povo. E começa a discussão: mas como fazer isso? E aí é um texto clássico que todos nós conhecemos, mas que o pastor Quino chamou de díptico, usou aqui um termo que seria duas telas pintadas, uma paralela à outra, para mostrar exatamente o contraponto entre uma cena macabra, uma festa que termina em morte, em sangue, em assassinato, e a outra festa que termina como? Com comida repartida, com multidão alimentada, com as pessoas todas satisfeitas, e o povo que estava faminto e não tinha como ser alimentado diante da dinâmica. Inclusive, aqui usando as palavras agora do Sandro Galazzi, um povo organizado, porque nos outros evangelhos Jesus vai dizer: mande o povo se sentar em grupos de 50, em grupos de 100, e ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, agradece, e daí então começa a repartir e todo mundo come. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E são recolhidos 12 cestos de pão. Lourdes,
Como eu gostaria que a narrativa terminasse aqui. O movimento do texto foi uma cena macabra em que o poder deixa claro quem manda e quem obedece. E se não obedece, corta a cabeça, sem que possamos fazer nada para impedir isso. Aí o texto seguinte mostra a festa de Jesus, onde as pessoas não têm cabeças cortadas, mas onde nesse quem tem fome é alimentado. E nós saímos daqui no domingo com um desafio: não sermos mensageiros da morte, mas sermos mensageiros da multiplicação do pão, mensageiros da multiplicação da generosidade, mensageiros que levam comida para quem precisa matar a sua fome. Mas aí quando você chega no versículo, espero que você ainda esteja comigo, 22, eu aprendi, inclusive, que essas expressões logo em seguida é para dar a ideia de urgência. A cena muda radicalmente. E por que, Cristian, que eu disse que eu gostaria que terminasse aqui? Porque nada melhor, irmãos, do que você sair de uma cena macabra e estacionar numa cena de generosidade, de bênção, de pão que alimentou e sobrou. E o número 12, os irmãos entendem, sobrou para não faltar. Porque enquanto há generosidade, irmãos, haverá pão. A questão é que não para aí. Mas sabe, Júlio, quando eu quero me debater com o texto sagrado e questioná-lo, eu olho para a minha vida. E eu queria lhe convidar a olhar para a sua vida. Quem aqui já passou por isso? Você sai de um momento extremamente difícil. Quem lembra do último momento difícil que viveu? Puxa aí na sua memória. Aí quando você lembra desse último momento difícil, alguém lhe diz assim: mas não se esqueça da providência de Deus. Inclusive tem um hino que a gente cantou durante muito tempo da igreja, e pode cantar qualquer dia desse de novo. Conte as bênçãos, conte-as quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus. E essa cena da providência divina traz um lugar de conforto ao seu coração para dizer assim: Mariana, se houve essa coisa absurda que quase destruiu a minha vida, Deus se fez presente e eu vi milagre, e eu vi multiplicação, e eu vi generosidade, e eu vi abraço, e eu vi socorro, eu vi coisas chegarem de onde eu não imaginava que podia chegar. Mas você ainda está saboreando o gosto dessa resposta. Você ainda está com gostinho na boca dessa bênção. E aparece algo dizendo assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mal você está, Amparo, celebrando, finalmente choveu. Finalmente um tempo de boa nova. Finalmente já é um tempo de refrigério. Finalmente aquela dor que estava me dilacerando passou. Parece que agora eu vou entrar numa etapa de colheita sobre colheita sobre colheita. Aí o texto diz, logo em seguida, e aqui me lembra bem o Espírito de Deus dizendo para Jesus, porque em Mateus, quem é que leva Jesus para o deserto? É o diabo que leva Jesus para o deserto? Quem é que leva Jesus para o deserto? O Espírito, a Ruá. Mas depois de que cena? Quem lembra? Depois da cena mais poderosa que poderia haver. Depois que Jesus ouviu e viu, numa experiência que está registrada, mas só ele viu, só ele sentiu, o céu se abrindo, e as escrituras vão dizer que Jesus ouvia, ninguém mais ouvia. Ele ouviu o quê, irmãos? Ele ouvia dos céus o quê? Quem lembra? Qual foi a frase que ele ouviu? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém?
Tá bom, agora vamos para o deserto. Tá bom, agora vamos para o deserto. E aí, Mariana, o Espírito leva Jesus para o deserto. Mas como é que termina a narrativa de Mateus 4 de Jesus no deserto? Você também lembra disso? O Espírito leva e deixa lá. Depois que ele consegue dizer 3 nãos para o tentador, o texto termina assim: e os anjos do céu o alimentavam, o serviam. Eu queria muito, irmãos, trazer uma mensagem assim, sabe, Pedro? Essas cenas macabras não vão mais se repetir. Daqui para frente só vai ser pão, peixe, mesa, milagre, generosidade, fartura. Mas o próprio movimento do texto, Davi, deixa claro que não. Lamentavelmente, você que fez 18 anos há pouco, daqui para frente, porque agora você chegou numa idade de compreender as coisas, você vai entender cada vez mais que a vida vai sendo costurada, irmãos, com momentos fantásticos e com momentos dificílimos, e depois com momentos, você pensou que eu ia dizer fantásticos? Não, os momentos fantásticos, irmãos, vão virando exceções, e os momentos difíceis, de luta, de tirania, de mar revolto, vão se tornando quase que a regra. Mas uma coisa eu quero lhe garantir, e eu lhe garanto primeiro, pelo testemunho da fé, segundo, pelo testemunho da Escritura, terceiro, porque aqui quero também me apropriar de novo das palavras do pastor Quino, porque eu tenho experimentado essa palavra de Deus viva na minha vida, de que sim, momentos difíceis sempre virão, mas quem crê não estará só. Ah, pastor, isso é clichê religioso. Isso aí é conversa religiosa. Qualquer lugar que você for vai dizer a mesma coisa. Bom, irmãos, o fato é que isso vai se repetir na nossa vida. Porque algumas coisas importantes destacar. Primeiro, por que os evangelhos são diferentes uns dos outros? Porque nós já vimos aqui que eles são escritos para públicos diferentes. E Mateus foi escrito para quem? Vocês ainda lembram? O evangelho específico de Mateus foi escrito para quem? Para a comunidade judaica recém-convertida. Então, por isso que Mateus vai trazer imagens que talvez para a gente não diz muita coisa, mas que quando ele traz essa memória atinge aqueles convertidos do judaísmo, alguns ainda judeus, e outros passando por um processo de mudança do judaísmo para esse tal de cristianismo que não tinha nome, era um movimento, eram os do caminho. Eles estão começando a entender, Pedro, todo esse processo. Só que quando Mateus traz essas memórias, traz essas falas, acendia na cabeça deles algumas cenas. E aí vem uma cena importante, irmãos. Jesus está mandando esse povo entrar no barco e para onde? Em Mateus 14, a partir do versículo 22. Entre no barco e vá para onde? Para o mar. E o que é mar, irmãos? Da onde que vinham as forças do mal? Da onde que chegavam os impérios, Andréia? Da onde que chegavam as invasões? Via de regra, essas invasões, irmãos, vinham do mar. E aí os impérios poderosos que tinham embarcações, que tinham exércitos homéricos, vinham do mar. E o Sandro Galaz, essa semana comentando isso aqui, diz: não esqueçamos que Mateus quer rememorar quando Tito, general Tito, invadiu a Judéia e devastou tudo. Aquela história de Jesus que esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, foi Tito que destruiu. Não ficou pedra sobre pedra. E nós aqui sabemos que para um judeu clássico do tempo de Jesus, Deus estava presente aonde? Aonde, irmãos? No templo. Se não tinha templo, aonde Deus estava? Morto. Se o templo, Luizinho, foi devastado, que Deus fraco é esse?
Que Deus fraco é esse? Então era uma mensagem que atravessava aquele povo no lugar, Adilene, absurdo. Entrem no barco e vá para o mar. E vocês vão só, porque eu vou aqui orar. Eu vou despedir a multidão. Eu me encontro já com vocês. Em Mateus, a gente fica muito focado, irmãos, na cena de Pedro se afogando, que não vai estar relatado nos outros evangelhos, diga-se passagem. Mas a grande discussão aqui é que, lamentavelmente, Bruno, a gente sai de uma cena macabra, em que a cabeça do grande profeta, que eles acreditavam que tinha sido o grande Elias que havia ressuscitado, acabou de ser decapitado. Aí vem a contranarrativa. A festa da morte, pois agora tem a festa da vida. E na festa da vida tem pão, tem comida, tem generosidade, tem partilha para todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar aqui. Alguém lembra do texto da transfiguração? Diante daquela visão, os discípulos disseram o quê? Chamam Jesus e dizem: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Vamos ficar aqui no alto da montanha. E Jesus faz o quê, irmãos? No texto da transfiguração, Jesus faz o quê? Ele diz: é isso mesmo, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui no alto, aqui com bênção, com milagres, com visões espetaculares, com cultos de queimar o coração. A Bíblia vai dizer que Jesus não entra, não dá nem atenção, e o que ele faz é chama os seus discípulos para quê? Para descer. E se você quiser conferir em casa, Mauro, as escrituras dizem assim, que quando eles chegam lá embaixo, eles já encontram o quê? De novo, a multidão faminta, a multidão leprosa, a multidão considerada já imunda, indigna, impura, precisando dessa compaixão. Irmãos e irmãs, quando eu fui aqui atrás pegar na mão do Juninho e do Christian, eu fiquei pensando assim, Juninho, na história biográfica da Igreja do Pinheiro. Esse tempo de mar revolto que a gente está chamando de enfrentamento ao crime da Braskem, os biógrafos vão falar de quantos anos? De 10? De 15? Como vai ser essa finalização? Porque alguns de nós não estaremos aqui. Dolorosamente, essa é a verdade. Alguns de nós poderão até ser citados, e alguns de nós nem citados seremos. Mas dentro de toda a história que Deus está contando através da nossa comunidade, irmãos, com esse barco sendo sacudido de um lado para o outro, irmãos, com as águas entrando, com a escuridão tomada. Inclusive nesse texto, os irmãos vão observar que quando começa o processo do barco ser jogado para um lado e para o outro, era por volta de 3 horas da manhã, quando a escuridão estava no seu pico, quando o pavor estava no seu pico, porque eles estavam só no barquinho, até que eles veem Jesus se aproximando. E aqui eu quero também dizer para você, que se você tem medo, alguém aqui já teve medo de desafios da vida? Desafios gerais da sua vida. Alguém já teve medo de dizer assim, eu vou paralisar nisso daqui, eu não vou dar conta? Quem já sentiu assim? Já sentiu assim? Mesmo com toda a sua fé, mesmo com toda a certeza, mas você diz, eu não vou dar conta disso aqui. Você já sentiu assim? Você é normal. Você é normal. E é exatamente aí que começa a coisa toda a acontecer. Quando a gente é tomado de pavor, quando a gente tem certeza que vai afundar. Gel, eu já lhe disse isso em outras ocasiões. Eu disse isso essa semana para o Edson. A Clarinha deixou um filho de 28 anos com autismo. A vida dessa moça era toda ela voltada para esse filho atípico. E o Edson, que estava aqui medicado, meio atordoado, dizendo, e agora? Como eu vou conseguir ocupar esse vazio dessa maternidade?
que já tinha sido abandonado pelo pai original. Quando ele chega na história de Aldinho, Aldinho tinha 7 anos. Agora Aldinho tem 28. E essa mãe lutou para Aldinho estudar no Rosalvo Lobo, brigou com terra e céu, e aqui louvar a Deus por professores, diretores que abraçaram essa luta, para que em vez dele ficar em casa ou ser escondido numa escola qualquer, ele estivesse entre os ditos normais. E Aldinho é alfabetizado, tem uma mente brilhante, mas é um menino autista, sentindo um valzinho absurdo. E me lembro da narrativa ali na garagem, quando alguém disse assim: sua mãe está com Deus. Ele disse: não, minha mãe morreu! Minha mãe morreu! E agora? Então eu imagino, Gel, esse mar revolto na madrugada, quando a casa fica vazia, quando você olhou para aquelas duas figuras, e a gente diz: e agora? O que é que eu faço? Irmãos e irmãs, o medo nos leva, a duvidar, sim ou não? E é anormal isso? É anormal? O medo nos leva a olhar para Jesus e não conseguir distinguir: é um fantasma, é Jesus, é um avatar, é uma conversa, isso é o que mesmo? O medo nos paralisa. Mas é engraçado que esse texto, no mínimo, pastora Ódia, dialoga com 2 textos. O Êxodo. Quando o faraó, Arnaldo, quando o faraó me perguntar, Lourdes, qual é o nome desse seu Deus? O que foi que Moisés ouviu? Diga a esse imperador que meu nome é o quê? É o quê? Eu sou. E o que foi que Jesus disse aqui, Duda? É um fantasma? Ele disse: sou eu. Eu sou. Eu sou aquele que fez a separação entre terra, céu e mar. Eu sou. Mas também aqui tem uma frase: não tenha medo. Está aí ou não está? E aí não tem como não me esquecer de Apocalipse. Quando agora o outro João está preso na ilha de Pátimos e está apavorado, pensando em desistir, sem saber o que fazer, porque esse João da ilha de Pátimos sabe do que aconteceu com João Batista, sabe o que aconteceu com Estevão, sabe o que aconteceu com Jesus, sabe de um monte de coisa. E ele ouve, no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 12, diz que a escritura fala assim, que uma mão se colocou no ombro dele e disse o quê? Vocês lembram? Dê uma olhada aí em Apocalipse, por favor. Dialoga também com essa frase aqui: não tenha medo. E olha, André, a primeira reação quando a pastora passou o rascunho, eu olhei para esse texto mexeu comigo, e eu disse aqui quarta-feira que a frase que mexeu comigo, irmãos, na verdade foi essa aqui que está no versículo 29. Versículo 30, por favor. A frase primeira que mexeu comigo foi essa: mas quando reparou no vento. Quando reparou no vento. Essa foi a frase que me tocou. A primeira frase que me tocou foi essa, Solimar. Quando ele reparou no vento. Ou melhor, tudo ia bem. Tudo o quê? Se é você mesmo, manda eu ir até você. Essa narrativa não está nos outros evangelhos. Ela é exclusiva de Mateus. E o que é que ele ouve de Jesus? Venha. E o que é que o texto diz? Ele foi. Pedro chega a andar miraculosamente sobre as águas? Sim ou não? Alguém aqui já andou sobre as águas? Irmãos, não é a história da carochinha que eu vou lhe contar. O ano passado, a Lana precisava ir, eu já contei isso aqui, para o sanduíche do doutorado lá em Lisboa. A data fechou e a embaixada entrou em greve. Entrou em greve.
passagem comprada, tudo pronto, e tinha que chegar naquela data lá. Inclusive ele disse isso de novo esses dias, porque é importante que a gente seja exortado nesse lugar. Não esqueça desse Deus que sempre se faz presente. Porque é impressionante, não sei se acontece só comigo, Tiago. Passado aquele primeiro momento de alegria, de vitória, a próxima luta que vem, já estou eu gritando, estou me afogando. Desse eu não me salvo. Ah, mas que fulano é assim mesmo, é muito ansioso, é muito medroso. Fulano não, fulano é de uma fé que nada abala. Glória a Deus por você. Eu não sou assim. Eu não sou assim. E eu não sei lhes explicar, irmãos. Até hoje não sabemos explicar. O visto chegou e a embaixada continuou em greve. Se a gente escrever isso daqui a 15 anos e disser Deus o moveu e babá, alguém lendo vai dizer assim, é mentira. Impossível isso acontecer. Quem aqui tem uma dessas histórias da sua vida, irmãos? De portas que estavam, Pedro já levantou o dedinho, portas que estavam absolutamente travadas. Quem já viveu uma história dessas? E quando você narra, tem que ter cuidado até para quem narra, que a pessoa diz assim, está inventando história. Quando a gente é crente, irmãos, a gente sabe nominar isso. E o nome disso é o mistério agindo sem que a gente mereça, sem que a gente entenda, sem que a gente saiba por quê. A porta que parecia travada se destrava. Mas quantas vezes você tentou com influência, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê, e a porta nem se moveu. Porque aí eu vou apelar para uma coisa simplesinha da minha fé lá atrás. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Deus tem aberta para você, ninguém fecha. É óbvio que eu não estou dizendo para você armar uma rede e botar uma faixa na porta da sua casa. Deus vai abrir a porta. E você vai fazer o quê? Esperar. Eu não estou dizendo isso. Mas eu também não estou dizendo, Bruno, que vai ser a sua força, sua influência, seus amigos, seu sobrenome, seu dinheiro, sua disciplina que vai abrir essas portas. Irmãos e irmãs, concluindo o que eu estou tentando dizer, fazendo uma leitura devocional desse texto, primeiro, foi a minha oração. Disse, Senhor, não dava para ficar só no momento da festa dos pães? Senhor, mal a gente estava celebrando, guardando os cestos de pão, o Senhor já nos bota no barquinho e manda enfrentar o mar. Senhor, a água está, as ondas estão altas, o vento está intenso. Eu sei, Eliane, que o seu terror com o que aconteceu esses dias, com os cristais desarrumados, não foi medo da morte, nem, será que eu vou para o céu? Eu sei exatamente. Que era o mesmo medo da questão do seu apartamento, que continua presente aí. E quando eu faltar, como será? Aí eu vou lhe devolver o que um dia você me disse que me curou. Deixar a síndrome de Deus de lado. Porque Ele é. E Ele supre. E Ele surpreende. E faz do que parece frágil a força que a gente diz assim, da onde vem essa força toda? Desse mistério que opera ali dentro. Não esqueçamos que Deus faz brotar família onde não há família. Que Deus vai brotar em terra seca coisas que a gente nem imagina. De maneira que sim, eu fiquei arrasado. Porque a minha sensação, e eu disse para André há pouco, nós somos esse barquinho. Enfrentando, ora, a tirania do Herodes querendo cortar nossa cabeça, e ora enfrentando essas ondas gigantescas. E a gente, salvo engano, na narrativa de Marcos, que os irmãos podem conferir,
Diz assim: e eles cansados de remar. E eles cansados de remar. Por favor, vai em Marcos. Eu estou falando Marcos capítulo 6. Rapidinho. Por favor, salvo engano, essa expressão está aqui no capítulo 6. Pega aí, por gentileza. Capítulo 6, a partir do 45. É a mesma narrativa com outros tons. Versículo 47, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, Jesus se achava sozinho. Ele viu os discípulos, o quê? Remando com o quê? Com dificuldade. Como é que está aí na sua Bíblia? Cansados de remar. Quem aqui não está cansado, irmãos, de remar? Para manter essa comunidade deslizando sobre as águas. A gente vai dizer que é romântico a gente se reunir aqui nesse quintal. A gente que está na diretoria. Algumas funções, irmãos, que a gente vai para casa e volta no outro domingo, mas que não acabam, como a tesouraria, por exemplo. Que a gente aprova um orçamento, Rebeca, vai embora, e quem tem que pagar é o tesoureiro. E quantas vezes quando eu estou melhorzinho, né? Quando eu estou melhorzinho eu respondo, quando eu não estou eu fico quieto. Que às vezes eu sou o que mais precisa de oração e de fé. E eu digo para a tesoureira angustiada: descanse seu coração, porque nós não estamos com contas atrasadas porque você está investindo em outro lugar, porque a igreja decidiu, sei lá, comprar um foguete ou uma passagem com Elon Musk para dar um rolê no lado escuro da terra. E eu digo para ela: calme seu coração, Deus proverá. Mas é angustiante. E eu louvo a Deus também. Quantas vezes eu digo para ela: eu louvo a Deus que você fica angustiada. Como sei que a Comissão de Finanças fica angustiada, com tantos desafios e pouco recurso. Mas ao mesmo tempo, quem está em alguns lugares vê muito milagre acontecer. Como a gente conseguiu atravessar mais uma semana, mais um mês? Como esse barco não foi engolido? Como? Eu hoje de manhã, Juninho, quando você fez um momento na bateria, eu lhe olhei e a Joyce viu eu dizendo assim: esse carinha é uma figura. Mas eu pensei: Senhor, imagine quando tiver com a bateria nova. E aí você pode dizer: mas isso é bobagem. Eu sei que é bobagem, irmãos. Por isso que a gente não faz aqui das tripas coração. Mas qual o problema da gente daqui a pouco conseguir ter essa bateria nova? Qual o problema da gente poder ter algumas coisas que possam tornar nossa estrutura, nossa logística um pouco melhor? Qual o problema da gente poder dizer assim: que bênção, pelo menos esse mês a gente vai pagar o aluguel da casa sem preocupação? Mas o fato, Adilene, é que as ondas são altas, o vento é forte, a gente se desespera, Jesus está na nossa frente, Júnior, e a gente não está enxergando, achando que é um fantasma. Tudo isso acontece. Mas, Luizinho, você vai ver. Você vai ver. Como você tem experimentado, porque eu passei, essa estrada que você passou, essa eu já passei. Com a diferença: eu não tive essa parceria aí do lado. E aí, mais ainda, esse mistério que a gente chama de Deus, que a gente chama de Jesus, foi presente na minha vida. Por isso que eu queria convidá-los e convidá-las para a gente encerrar essa celebração, encerrar liturgicamente, porque aprendi que o culto não pode se encerrar, ele tem que ir com a gente. Nós vamos cantar um clássico que a gente cantou aqui na quarta-feira: Sossegai. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se importas comigo? Podes até dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Convosco estou para quê? Sossegai. Sossegai. Então, nessa manhã, o que eu tentei dizer foi o seguinte: as forças do mal decapitaram
e continuam decapitando. E vão continuar decapitando. Ontem à noite eu e minha namorada assistimos um documentário sobre frango frito na Netflix. É apavorante. Simplesmente um humorista britânico que é apaixonado por frango decidiu perguntar como isso é feito. E ele viaja todo o território da Inglaterra e depois vai para os Estados Unidos. E a conclusão que nós ficamos lá em casa, vendo as grandes corporações, como elas lidam com a água, com o tratamento das fezes dos frangos, com os frangos que não são mais frangos, mas esse sabor gostoso é por conta das químicas. É a mesma forma como a Braskem agiu aqui. E a gente olhou um para o outro e disse assim, e aí? Então sim, Donatello, os grandes impérios, os poderosos, eles decapitaram, vão continuar decapitando, e quem passar pela frente, eles estão prontos a decapitar. Entretanto, a outra mensagem é humano, Alana, diante de uma notícia dessa, se retirar, se sentir assustado e buscar força nos pés de Deus, Arnaldo. Mas logo em seguida, o capítulo 14 diz que Jesus volta e pergunta: o que é que essa multidão está fazendo aqui? Vamos dar um jeito. Sabe quando você está moído, destruído? Irmãos, quem aqui já saiu para trabalhar empurrado? Quem aqui? Quem aqui pensou assim, essa semana eu não dou conta? Quem aqui, irmãos? E terminou a semana, olhou para trás e disse assim, isso foi Deus. Quem já experimentou isso? Você diz assim, não tem explicação. Isso só pode ter sido Deus. Mas logo depois dessa festa do pão, da partilha, teimar de novo. E talvez nesse texto, para dizer, com toda a tempestade, com seu barco frágil, se você me convidar a estar presente, você vai chegar lá do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E queria que a gente cantasse Sossegai, esse clássico, em nome de Jesus. Vamos cantar. Mestre, o mar se revolta. Bem bonito. As ondas me dão pavor. E o céu? O céu se reveste. Vamos dar as mãos? Vamos fechar o corredor. Não temos um Salvador. Não te incomoda conosco. Podes assim dormir. E muda. Se a cada momento estamos bem perto de submergir. Agora! As ondas atendem ao meu mandar. Sossegar. Seja o encarregado do mar, a ira dos homens, a força do mal. As águas não podem naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, conosco estou sempre a nos salvar. Sim, sossegai. Mas Deus, eu preciso confessar, eu sou um homem ou uma mulher de pouca fé. Eu sou um homem ou uma mulher que creio de manhã e ainda nem terminou amanhã, já estou eu duvidando. Eu tenho que confessar que eu não sou aquele crente como foi minha avó, que eu via lá ajoelhada e dizia, tudo vai dar certo. Eu queria ter 5% daquela fé e eu não tenho.
Eu preciso confessar que eu estou mais para aqueles que lhe desafiam e quando consegue ver o milagre, logo duvida no primeiro vendaval e começam o quê? A afundar. Mas aí vem a boa notícia. O nosso Deus nunca desampara. Já que você duvidou, já que você está se afogando, morra para aprender a não duvidar. Não. As Escrituras vão dizer que Jesus primeiro estendeu a mão em Mateus. Depois é que ele, com a mão estendida, possivelmente já segurando na mão do homem de pouca fé, ele diz assim: tu é um merda meu, né, rapaz? Tu me desafia, eu mando você vir, aí você dá 3 passos, o vento bate, em vez de continuar olhando para mim, tu olha para os lados e se afoga. E as Escrituras dizem que ele simplesmente o ergue, coloca no barco e o barco chega do outro lado. A boa notícia é, se você é daqueles que não duvida, glória a Deus. Mas se você é daqueles que duvida, Deus está com a mão estendida. Porque Ele nunca desampara. Ele nunca desampara. Amém? Vamos cantar? Alguns estão dizendo, eu não conheço direito, estou enferrujado, mas a gente vai colocar o melhor para cantar essa canção clássica, Sossegai. Cantemos. Vamos? Mestre, o mar se revolta. E o céu? O céu revestido de trevas, não temos um Salvador. Ajuda, Senhor. Não te incomodas conosco, podes assim dormir. Se a cada momento estamos bem perto de submergir. Agora diga. As ondas atendem o meu mandar. Sossegai, sejam encanelados Do mar, a ira dos homens, a força do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem O meu mandar, sossegai, sossegai. convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Eu queria que a irmã Lourdes fosse trazida até aqui. Irmã Lourdes, vem aqui devagarinho. Porque você pode questionar a minha palavra. Você pode achar que eu estou trazendo frases de efeito, sabe, Tiago? Frases de efeito para entorpecer o coração de quem está em casa ou de quem veio aqui, de que continue acreditando. Vai ter milagre, mas vai ter violência dos poderosos, vai ter mar revolto em noite escura com vendavais, mas que com Jesus presente, o mar se acalma e o barco chega. E eu chamo a irmã Lourdes, porque não é fácil, Lourdinha, olhar para você agora com quase 79 anos, que saiu lá de colégio, menina jovem, negra, para enfrentar as estruturas na cidade grande e chegar a quase 80 anos de cabeça erguida, crendo nesse Deus que nunca desampara. Quem olha de fora diz assim, ali só foi multiplicação de pão, ali só foram dias sentada na relva com Jesus multiplicando as bênçãos. Não imagina quantas noites conversando com Deus e dizendo, Júlio, o meu barco não vai dar conta dessa vez. Então, Lourdes, é na sua fé, é na sua resiliência, é na sua serenidade que eu quero inspirar a minha fé, em nome de Jesus.
Irmã Lourdes vai nos dirigir a Deus em oração. Se você puder chegar mais perto da pessoa, sempre para o meio, chegue perto, para ficar bem pertinho, sabe? Porque, irmãos, nós precisamos uns dos outros e umas das outras. Quero aproveitar para agradecer o voto de confiança que os irmãos deram, me liberando para a licença. Era para começar sexta-feira, mas eu, ousadamente, estou aqui no púlpito hoje. Mas a partir de amanhã, eu estarei ausente do púlpito. Não estarei dirigindo cultos, não estarei interagindo nos grupos da igreja. E quando estiver aqui, estarei sempre ou lá atrás sentado, em silêncio, cantando, mas jamais vindo aqui. Para que qualquer pessoa dessa igreja fique totalmente à vontade, para não precisar dizer lá fora: o pastor é de um partido, se candidatou e eu estou constrangido porque ele está me constrangendo. Então eu agradeço o seu voto de confiança, mas eu só retornarei ao púlpito no dia 5 de outubro. Para mim não é fácil. Não é fácil. Mas por uma questão de coerência ética e para deixar a comunidade absolutamente à vontade, eu faço isso com a minha consciência absolutamente tranquila. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar. Paizinho Santo, muito obrigada por mais este dia, por esse momento aqui na tua casa. Quanto eu me alegro, Pai, de estar aqui com os irmãos. Isso para mim me faz viver mais, para mim isso é vida. Obrigado pela semana que passou, que o Senhor continue nos abençoando a seguir essa semana que começa hoje, que o Senhor possa guardar cada um em cada lugar que for. Muito obrigado pelas nossas famílias, continue cuidando de todos nós. Nós te agradecemos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. As ondas atendem ao meu sossegar. Dê um abraço. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, as forças do mal, das águas não podem naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco sou para vos salvar. Sim, sossegai.